o que a gente faz primeiro, né? Muita gente tem essa dúvida de quando você vai iniciar uma aplicação Spring, uma aplicação Java, por onde que você começa? Essa dúvida ela é muito comum, ela surge bastante, tá? Se você vai estar tratando aqui com banco de dados, é interessante com que você começa sempre com a sua model. O que seria uma model? Seria uma entidade. A entidade, ela nada mais é do que você exemplificar isso daqui. O que cada coisa vai ser aqui dentro, tá? Mas antes de chamar a nossa model, né, a gente tem que vir aqui na parte de Resources, na Application Properties, e já chamar esse cara aqui, né, já colocar todas as informações do nosso banco de dados. Você pode, obviamente, pegar na internet, copiar e colar, mas você pode vir aqui e ir escrevendo, tá? Então, Spring... Aí você já começa a ver um monte de opções. Esse daqui é o Data Source URL. E ali você vai colocar o URL do teu banco. Depois é basicamente a mesma coisa, só que pro username e pra password que a gente vai usar. E aí depois as mesmas coisas que a gente vai ter... Mais algumas outras propriedades que a gente vai ter que fazer. Que são duas propriedades que eu tô deixando só pra evitar qualquer tipo de problema e dor de cabeça. Que é o primeiro, que é Pring JPA Show SQL. Ele geralmente vem como false, eu vou colocar como true. JPA Properties, aí a gente tem o Hibernate... ID, é este cara aqui que eu acabei pegando no Stack Overflow, porque eu acabei pegando no Stack Overflow que eu tava tendo alguns problemas quando eu fui fazer, então eu peguei essa property aqui pra não dar nenhuma dor de cabeça pra mim. Feita agora a nossa conexão com o banco, a gente pode começar a nossa model, pode começar a montar a nossa entidade. Então vamos lá. Quem que vai ser a nossa entidade? Nossa entidade vai chamar Player, né? É a nossa entidade de jogador. Então, a primeira aqui em cima a gente já pode começar colocando algumas notações, como por exemplo, Entity, e a gente vai colocar a dela, que é essa nossa entidade, né? Então, vamos lá. E aqui em cima, né, já vamos agilizar uma coisa, que seria o seguinte. Tá aqui Jakarta Persistence, já tem dois Jakarta Persistence, mas a gente vai usar bastante. Pode excluir esse daqui de baixo, e aqui no lugar de Entity, coloca um asterisco. Assim ele já importa tudo do Jakarta Persistence. Beleza, então simbolizando que é uma entidade, consequentemente por simbolizar isso ele já começou a dar um erro aqui, porque uma entidade ela precisa de um identificador único, mas a gente já vai chegar lá. Parte da table aqui a gente vai colocar qual o name da nossa table. O name da nossa table ali é player, né? Igual a gente cadastrou aqui. E agora sim a gente pode começar colocando as nossas coisas aqui. Vamos colocar primeiro parte ID, tá? Então vamos declarar primeiro o ID já pra gente eliminar esse erro. A gente vai trabalhar com um integer mesmo. A gente geralmente trabalha com um UUID, né? Que seria basicamente aqueles hashes gigantes, né? Que fica basicamente assim, e um monte de número e letra, que é para você identificar, que é a maneira mais segura que tem. Porém, não é o que eu vou estar usando aqui, tá? Para deixar de uma maneira mais prática, eu vou fazer tudo com integer mesmo. A parte aqui a gente já tem o ID. Agora a gente precisa simbolizar ele, que ele vai ser um ID, tá? Com essa anotação ID. Vamos simbolizar também aqui o Generated Value, tá? Vamos colocar ele que ele vai a estratégia, né? A strategy para ele gerar um ID, vamos colocar ele como identity, como identidade. Então, generation type, né? Eu tô apertando o Ctrl espaço, né? Para deixar mais prático. Ele vai ser do tipo identidade aqui, tá? E eu tava tendo uns problemas de player sec, né? Então aparecia lá, o ID que você tá criando não tem player sec e tal, não sei o que. Aí acaba sendo complicado. Então eu vou colocar essa parte de sequence generator e eu vou colocar name player sec, sequence name player sec, assim não vai dar nenhum tipo de bigode pra mim. Fechou. Aí agora a gente precisa colocar as colunas que a gente criou lá no nosso database. Então qual que seria aqui? A gente tem o player name, player team tag, team org, o player org code, data created e o score. Tá? Então são esses caras que a gente precisa criar lá para criar a nossa entidade de uma maneira mais top. Private string, né, que a gente vai colocar o nosso player name aqui. Vou escrever no estilo camel case, que seria minúsculo e maiúsculo na diferenciação de palavras. Eu já vou falar aqui a qual coluna que ele pertence, né? Então, player name vai ser player name. A gente vai criar também o player team name, ou seja, o time desse player, né? Que se a gente tratando com o Ultimate Team, né, nesse campeonato de FIFA. Tem o Ultimate Team, tem o nome do time, nome da tag, assim por diante, igual eu tinha exemplificado lá. Então, player team name, private string, player team tag, dele vai ser a mesma coisa. Então colocando bem similar ao nome da coluna, tá? Porque aí não dá para se perder, né? Fica um pouco mais complicado de se perder nesse sentido.
Private, agora a gente tem o Data Created, então quando que foi criado, então ele vai ser do tipo date, do Java útil mesmo, então e aqui a gente já vai colocar a anotação da column, ou seja, qual coluna que ele pertence lá no nosso banco, e aí por fim a gente vai ter agora o score, que vai ser a pontuação do player durante essa fase de campeonato. Que nem eu falei na hora de montagem do projeto, é muito mais prático você usar o Lombok, colocar as anotações do Lombok aqui, ele já gera getters e setters, já gera constructor, mas eu não curto muito usar porque, assim, ele é prático, é legal de usar em projetos propriamente ditos, em projetos grandes, em empresas mesmo, para você deixar o código mais limpo. Porém, por ser estudo, é legal de você fazer na mão os getters, os setters e assim por diante. Na verdade, antes de fazer os getters e os setters, né, que nem eu tinha falado antes, aqui a gente tem duas tabelas relacionais, porque a gente tem o org code aqui, né, e essa parte player org code, porque na hora de registro, quando o player ele vai ter que falar, ele pertence a alguma organização? Se ele pertence a alguma organização, por exemplo, Corinthians Sports, que tá tendo a Portuguesa Sports agora também, enfim, ele vai ter que colocar o código da organização, né? E esse código da organização, ele vai estar relacionado aqui. Então, vamos supor, eu tô lá no registro, eu tô cadastrando, e visualiza atualmente, imagina, eu tô fazendo o registro lá, eu, usuário, tal, não sei o quê, aí eu vou colocar pertence a alguma organização? Sim, coloca o código da organização, copia e cola. Colou, ele vai aparecer tipo um pop-up, assim, um alerta pra mim falando, você pertence à organização Portuguesa Sports, aí aparece a logozinha, a tag do time, entendeu? Então, para fazer isso, não adianta eu colocar tudo na mesma tabela, né? Não vai rolar colocar tudo na mesma tabela, porque eu preciso ter uma tabela só para organizações. Por quê? Eu tenho uma organização, é a mesma relação que eu tinha explicado lá no nosso workflow. Eu tenho uma organização para N players. Então, eu posso ter 300 players na mesma organização. Então, não faria sentido eu ter 300 organizações iguais criadas na mesma tabela de player. Então, por isso que a gente vai fazer essa parte de relação de bancos, né? Essa parte de banco relacional. Aí, antes da gente já partir aqui para colocar, já fazer os getters, setters e a parte de constructor, eu tenho que falar o quê? Eu tenho que criar uma entidade organização. E aí, criando essa entidade organização, eu já consigo colocar essa relação de uma com a outra. Eu vou vir aqui na nossa model e criar uma outra entidade, que essa entidade vai ser a organização. Então, eu vou chamar de organization, e aí a gente vai seguir a mesma premissa que a gente seguiu lá no nosso player. Essa outra anotação aqui que eu coloquei era mais porque ela dá erro, né, na parte de parte relacional também, ela estava dando esse erro player sec para mim. Então eu coloquei essa anotação aqui justamente para não dar esse tipo de problema. Aí vai ser a mesma coisa, né? A gente tem o org code, o org name, o org tag, a data que foi criada e a logo que eu expliquei para vocês que vai ser em base 64. Base 64 é um texto, né? Então vamos seguir. Org logo. Fechou. Agora sim a gente pode fazer os getters e os setters aqui, tá? Também essa parte constructor, apertando Alt Insert. Apertando Alt Insert já consegue vir aqui nos getters e setters. Seleciona tudo. Pronto, temos aqui os nossos getters e os nossos setters. Logo aqui abaixo ou acima, do jeito que você achar melhor, eu vou criar primeiro um construtor vazio, um construtor aqui com todos os campos. Não necessariamente a gente vai usar esse construtor com todos os campos ou com um ou mais campos, tá? Não necessariamente, porém é legal de colocar porque vai que, né? Vai que a gente consegue usar. E agora sim a gente pode voltar ali para o nosso player, porque a gente precisa declarar aqui. A gente vai ter uma private, vai ser do tipo organization. Então a gente vai ter uma organização para cada player, certo? Então eu estou citando aqui que vai existir uma organização, uma entidade de organização aqui dentro de player, certo? Aonde que essa organização vai se relacionar? Primeira coisa, eu tenho que falar que ela vai se relacionar aqui com quem? Quem que essa organização vai se relacionar? Aonde que eu vou tirar isso aqui? Ela vai se relacionar com a coluna Player Org Code, né? Do mesmo jeito que a gente tem aqui a parte da organização, ó, a gente tem aqui o nosso Org Code. Este cara aqui, Org Code, vai ser o mesmo cara deste cara, vai ser o mesmo cara aqui, ó, Player Org Code. Vai ser exatamente o mesmo. Então a gente tem que falar aqui, ó, que é o Player Org Code. Né? Então, esse aqui é a join column que a gente fez, já está relacionando com o Player Org Code. Agora, qual que é a referência que este cara aqui vai seguir? Ou seja, quem que ele vai ser igual? Né? Quem que ele vai fazer join? Então, ele vai fazer referência ao nome da coluna Org Code.
Feito isso, ele ainda começa a acusar um erro aqui. Por quê? Eu preciso falar algumas coisas para ele, que seria a seguinte. Eu preciso falar, por ser um player, que vai ser muitos players, para uma organização, vai ser N para 1, eu preciso notar isso daqui também, eu preciso colocar essa anotação. A anotação é aquela many to one, que vai ser muitos players, então vai ser many players to one organization, então vai ser muitos jogadores para uma organization. Este cara aqui, não existe uma tabela para ele, ele só vai servir de referência para falar que este vai se referir com esse. Ele não tem uma tabela, então ele não pode ser o quê? Ele não pode ser insertable, ou seja, ele não pode ter valores inseridos nele. Então eu vou colocar aqui insertable como false, e eu também vou colocar como a atualização dele, como updatable dele, também como false, porque ele não pode ser populado, certo? Porque ele só vai servir de muleta para a gente conseguir relacionar essa parte dos dois bancos. Agora sim a gente pode vir no nosso alt insert e colocar o nosso constructor aqui, eu vou fazer de trás para frente, aí depois eu vou colocar um constructor vazio, e acima aqui eu vou colocar os nossos getters e setters, tá? É basicamente isso, tá? Basicamente isso que a gente já fez de model, ou seja, a gente já criou as nossas duas tabelas aqui dentro do Java, a gente já relacionou as duas, tá? O que eu preciso fazer agora? Agora eu vou fazer a minha DTO de request, ou seja, quais são as requisições que eu vou fazer aqui? Hoje a gente vai trabalhar Primeiro a gente vai trabalhar com a parte de registro de organização e registro de player, tá? Então eu venho aqui em uma parte de request, eu vou criar uma nova classe de requisição e eu vou chamar ela de player register. Por quê? Vai ser uma request, ou seja, vai ser uma requisição que a gente vai fazer para registrar um player. Então, player register. Vai ser uma classe mesmo, ela não vai ter nenhuma anotação, ela não vai ser nem necessariamente uma entidade, ela vai ser simplesmente um modelo que a gente vai usar para requisição. O que eu espero receber na parte do registro de um player? Isso daqui é a parte da tabela do player, que a gente vai guardar de dados do player. O que eu estou fazendo de maneira automática? O data created eu estou fazendo de maneira automática. O player score, toda vez que ele se registrar, ele vai se registrar com o valor 0, porque ele ainda não jogou nenhum jogo, então ele precisa se registrar com o valor 0. Org code, eu espero. Team code, ele também, eu espero que ele tenha que colocar. O team name também. E o name, então, são estes 4 campos aqui. Então, são os caras que eu vou ter que colocar. Mesmo esquema, né? Então, private string, tá? Eu vou colocar aqui, eu posso colocar o nome que eu achar melhor, mas eu tenho que saber que ele está se referindo ao nome do player, né? Eu vou colocar aqui, ó, vou chamar de player mesmo, tá? Que é o nome do player, então quem que é o player? Mais uma vez aqui, private string, que agora eu quero saber qual que é o time do player. Agora eu preciso saber qual que é a tag do time. E, por fim, eu quero saber qual que é o código de organização, se ele possui um código de organização. Agora a gente só precisa colocar os getters e setters aqui. Agora a gente já tem a nossa DTO de registro de player. Agora a gente vai fazer uma DTO para registro de organização. Então eu vou chamar de org register, que vai ser basicamente a mesma premissa. Para isso a gente volta lá no nosso banco e precisa ver aqui, ó. Organização. A gente não vai esperar do nosso usuário um código de organização. Por quê? Porque basicamente a gente vai gerar esse código para os caras. Então a gente espera assim um nome, uma tag. Por quê? O data created a gente que vai gerar. Nós que vamos gerar o data created. E é uma informação nossa para a gente saber quando que foi gerada essa organização. O org code, que vai ser o código que nós vamos gerar. E o ID que ele vai ser gerado de maneira automática. Tá? É basicamente isso. Aí a gente vai esperar dele private string name, né, que vai ser o nome da organização, private string tag, que vai ser a tag da organização, private string logo, que vai ser a logo da organização, alt insert, getter e setter. Pronto, a gente já finalizou agora a nossa DTO de registro, tá? Então, o que a gente precisa fazer agora? Uma DTO de resposta. O que seria essa DTO de resposta? Quando a gente fizer uma requisição, a gente espera uma resposta, certo? Seja uma resposta positiva ou uma resposta falsa. Eu vou escrever essa daqui como response. Vai ser primeiro uma mensagem, então message, que vai ser o quê? Por exemplo, o código deu erro na linha tal, então a gente vai conseguir tratar e enviar para o nosso usuário para o nosso desenvolvedor, para o cara que vai estar consumindo a API,
tem que falar o seguinte, aonde que deu erro? Eu falo para o nosso front-end, ó, deu erro na linha tal. E aí o front-end mostra, ó, por exemplo, o player colocou uma tag de 5 dígitos, 5 caracteres. Não pode uma tag de 5 caracteres, é de 3 ou 4. Então, vamos supor que ele cai na nossa validação lá, ele validou como errado. Em vez dele mostrar um código absurdo do Java lá, ridículo, a gente vai tratar isso daqui, vamos conseguir tratar para mostrar para o nosso front-end uma mensagem que seja legível. Como, por exemplo, em vez de mostrar um erro absurdo, ele vai mostrar... Eu vou escrever isso daqui para ele mostrar, por exemplo, error, e vou colocar assim, ó, this tag is too short or too long, tá ligado? E assim eu já consegui entender que ela é muito longa ou muito curta. Então, para isso que a gente vai estar usando essa response. E, por fim, a gente vai estar... eu vou estar colocando aqui o código, o status code, né, que vai ser 200, 200 que é ok, ou 201 que seria criado, ou alguma coisa assim, tá? Então, é basicamente isso. Agora sim, getters e setters, fechou. E agora a gente consegue partir um pouco para prática.